Muito boa noite a todos. Eu tenho que admitir a dificuldade que é estar aqui. É como se eu voltasse à Grécia, naqueles templos onde eles faziam os discursos, né? E encontrasse lá Sócrates, Platão falando, porque aqui a gente tem pessoas, Geraldo, Hélida e outros. Geraldo nasceu falando, não sei se vocês sabem, né? Quando ele nasceu, o médico deu aquele tapa para ele chorar, ele olha para trás, pô, rapaz, para que essa violência? Mas eu lhe perdoo, porque eu nasci para isso. Então, para mim aqui, vir falar depois dessas pessoas é assim de grande dificuldade. E eu só tenho a agradecer o prazer e a confiança que eles têm depositado, renovando a cada vez esse convite para estar aqui, dividindo esses estudos que são humildes, nada sofisticado. Tenho certeza que muitos dos senhores já têm conhecimento do que vai ser falado aqui. A gente só vem relembrar, né? Nada mais importante do que isso. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Eu não sou muito de falar em microfone, não, sou meio nervoso, eu gosto de ficar andando, vou para um lado, vou para o outro, mas vamos tentar ficar paradinho aqui durante a nossa exposição. Se eu sair e for dar uma volta ali, ninguém reclama. Bom, o nosso tema de hoje, quando a gente fala em despertar da consciência. A primeira parte, despertar, eu acho que fica muito claro para todo mundo. Que a gente acorda de manhã e a gente considera que isso é o nosso despertar diário, quando a gente abre os nossos olhos de manhã. Então a gente associa esse despertar com o nosso acordar. Ok, vamos ficar com isso mesmo por enquanto. Agora nós temos uma outra palavra posteriormente, que é consciência. Talvez essa, para nós hoje, seja a nossa principal missão, tentar explicar um pouquinho o que é a consciência. Para isso, a gente vai tentar falar, diferenciar o que vem a ser, assim, de forma muito rápida, espírito, senciência, pensamento e consciência. Ok? Então, quando a gente fala em espírito, o que a gente está se referindo? Quando a gente pega na nossa doutrina, na criação do universo, quando é perguntado aos espíritos de que se compõe o universo, a resposta é simples: matéria e espíritos, e Deus sobre todas as coisas, o Criador. Ok, se a gente parte desse princípio, nós temos a matéria e o espírito, que não é matéria. É o princípio inteligente. Então nós temos Deus acima de todas as coisas, a matéria que advém do fluido espírito, do fluido cósmico universal, e a partir daí nós temos os espíritos. Só que na própria doutrina diz que os espíritos nascem simples e ignorantes. Leon Denis costumava dizer, tem uma frase que é atribuída a ele, ele não fala exatamente com essas palavras, tem algumas modificações, mas ficou conhecida como o homem dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele se mexe no animal e desperta no homem. Foi isso que ele disse. E a gente vai tentar, então, compreender por quê. Quando a gente fala de homem, a gente está falando, ao mesmo tempo, da matéria e do espírito. A gente não está falando só da
matéria. E como é que a gente desperta? Quem a gente está despertando? É a consciência da matéria ou a consciência do espírito? Começaram a perceber que existem algumas nuances que a gente tem que trabalhar mentalmente para compreender? Então eu falo o seguinte, eu posso praticamente garantir que esse estudo que a gente vai tentar desenvolver aqui hoje é praticamente a base da doutrina espírita. Eu tenho alguns estudos já prontos, de tanto a gente ser chamado, a gente vai sempre preparando um estudo diferente para nunca trazer a mesma coisa. E eu vou te dizer que esse é um dos que eu tenho predileção por contribuir e colaborar com ele. Porque eu acho que ele agrega muito à nossa vida quando bem compreendido e principalmente colocado em prática. E eu tenho até que correr um pouquinho, porque só tem 250 slides, senão não vai dar tempo. Bom, vamos começar com uma história. Essa história para a gente começar a entender o que vem a ser essa consciência. Vamos lá. Haviam dois irmãos, que a gente vai dar o nome aqui, de Pedro e Paulo, irmãos gêmeos idênticos, que a gente começa a pensar, dentro da nossa doutrina, para nós é simples entender isso. São irmãos gêmeos, possuem exatamente o mesmo código de DNA, são criados sob a mesma família e têm personalidades diferentes. Como é que a gente explica isso, se não por compreender que a matéria deles é similar, mas os espíritos que dão vida são diferentes entre si, com graus de evolução, às vezes, bem diferentes. Então, é sobre esses dois irmãos gêmeos que, em determinado dia, eles moravam numa cidade A, e haviam dois eventos diferentes, um na cidade B e outro evento na cidade C. O evento na cidade B era uma festa musical com comida, música, muita gente de fora, garotas que eles poderiam tentar namorar. E na cidade C, um grande evento ecumênico, em que líderes espirituais falariam para as pessoas que ali estivessem presentes. E eles tentaram chegar a um consenso sobre qual local ir, mas não chegaram a um consenso. Cada um resolveu ir para um lado. Então, Paulo resolveu ir para a festa e Pedro foi para o evento ecumênico. Ao término desses eventos, já de madrugada, a cidade C era mais afastada, Pedro vem com o carro, pega Paulo e eles vão se dirigindo para casa. Eis que, no caminho para casa, uma grande tempestade assola e o carro sai da estrada, os dois desencarnam. Chegando no plano espiritual, são acolhidos por um espírito de muita luz, que primeiro se dirige a Paulo e fala: Paulo, parabéns, você durante a sua vida mereceu evoluir. Na sua próxima encarnação, você vai ascender espiritualmente. E olhou depois para Pedro: infelizmente, você vai ter que retornar. Se tem algum Pedro e Paulo aqui, bom, você vai ter que retornar. E Paulo pegou: poxa, tem alguma coisa errada, peraí. Aí, senhor, o senhor não está confundindo? É que nós somos gêmeos idênticos, o senhor deve estar confundindo. Porque, na realidade, ontem, fui eu que quis ir para a festa. O meu irmão foi para o evento ecumênico. Ele foi participar com os líderes religiosos, foi aprender. E hoje o senhor está dizendo que eu vou ascender e ele vai regressar. O senhor não está confundindo pela nossa semelhança? E eis que o espírito iluminado fala: não, de forma alguma. Você estava na festa, mas pensando: poxa, meu irmão fez a melhor escolha. O que eu estou fazendo aqui com essas pessoas, com essa música alta? Eu poderia estar lá, aproveitando com ele as palavras que estão sendo colocadas lá.
Eu não deveria estar aqui. Ao passo que Pedro, no meio do evento, que coisa chata, o que eu vim fazer aqui? Poderia estar comendo, poderia estar namorando. Ou seja, esse Espírito iluminado fala para eles: você está aonde a sua consciência está. Então, aqueles que estavam aqui já falando, que coisa chata, o que eu vim fazer aqui hoje? Podia estar na casa do amigo, ainda dá tempo, ó. Começa a prestar atenção, ainda dá tempo. Mas, imagine que nós seremos julgados pela nossa consciência. Muitas vezes a gente é levado a um local que não quer estar, mas... E a gente começa a explicar por que determinadas pessoas, às vezes, se sentem só no meio de uma multidão e outras, sozinhas, estão lá na delas, tranquilo, porque a consciência dela não está ali naquele local. Esse é o primeiro foco da nossa consciência. É a gente entender que o corpo físico independe da nossa consciência. E aí tem mais 2 exemplos aqui, que eu acho que destacam muito bem isso. O primeiro deles é a história de Valmiki. Valmiki foi um grande escritor do hinduísmo. Ele escreveu o Ramayana. O Rama era o nome de um príncipe e Yana quer dizer jornada. Então, a jornada de Rama, ele fez a descrição dessa viagem dessa pessoa. Pela história de vida dele, teria sido um dos melhores homens a passar pela Terra, segundo o hinduísmo. E quem contou essa história para o povo hindu foi Valmiki. Só que Valmiki, ele conta que antes dele escrever o Ramayana, ele era um ladrão. E ele ficava numa floresta, em cima das árvores, e quando passava por essa trilha da floresta, uma idosa, um idoso, uma senhora desavisada, ele pulava do galho com a faca, dominava essa pessoa, roubava os pertences e já ficava pronto para o próximo roubo. Essa era a vida dele. Só que em determinado dia, ele estava já se preparando para um ataque de um senhor que vinha passando pelo local, e quando ele pula sobre essa pessoa, inexplicavelmente, ele se sente como que flutuando no ar, o que dá tempo da pessoa sair de baixo, e aí ele cai de repente, e nessa queda desajeitada, ele quebra o tornozelo, e aí ele, sem entender o que aconteceu, ele fazia aquilo diversas vezes por dia. Como assim? O que aconteceu? E aí, para o espanto maior dele, aquela pessoa que ele estava atacando se volta para ele, vem até onde ele está e fala: deixa eu curar o seu joelho, o seu tornozelo. E como um passe de mágica, cura o tornozelo dele. E ele fica impressionado com aquilo e diz: olha, eu não entendo o que está acontecendo. Aí ele: olha, eu tenho um grande trabalho para você. Se você quiser, siga-me, como disse Jesus a seus apóstolos. E eu vou lhe ensinar muitas coisas. Eis que Valmiki decide segui-lo e faz um treinamento longo durante muitos anos. Até que em determinado momento esse mestre fala para ele: olha, a partir de agora você vai passar um tempo sozinho, praticando tudo que nós treinamos, tudo que eu lhe ensinei, e quando você se julgar pronto, você volta à floresta onde nos encontramos e eu vou passar para você o seu último poder, a sua última etapa da evolução. Então é só você voltar na floresta, eu vou lhe dar a sua última etapa da evolução e a partir daí você estará pronto para executar a obra que eu tenho para você, que seria a escritura do Ramayana. Eis que Valmiki passa anos praticando tudo que ele aprendeu, e em determinado momento ele se sente preparado. Ele: vou voltar para o local. Eis que ele, chegando já próximo do local onde ele costumava atacar suas vítimas, ele vê uma pessoa sobre uma árvore, mascarado, e uma senhora que já estava muito próximo, já embaixo. E aí ele, percebendo o que aquela pessoa faria, porque ele fazia sempre aquela mesma coisa, ele já sabia o que ia acontecer. Ele vai correndo, ele consegue empurrar a mulher para que ele não caia em cima dela. Quando a pessoa pula em cima dele,
ele já consegue dominar a faca, só que na luta corporal ele mata a pessoa. E aí ele entra em desespero, porque ele treinou anos na prática do bem. E aí o que fazer? E aí ele pega essa pessoa no colo, num desespero tremendo, e começa a gritar pelo seu mestre, já que ele falou que estaria ali próximo quando ele retornasse. E eis que, assim que ele faz a primeira curva na floresta, aparece o mestre para ele. Mestre, por favor, me ajude. Eu não queria fazer isso. Eu estava ajudando uma pessoa. Eu tentei me defender. O senhor pode ressuscitá-lo? E aí o mestre falou, não, Paulito, eu não posso ressuscitá-lo. Mas, por favor, retire a máscara dele. E eis que quando o Valmiki retira a máscara, era o rosto dele enquanto jovem. Ele havia acabado de matar o velho homem que estava dentro dele. Ele estava pronto para começar a escrever o Ramayana. Se a gente vê essa história, a gente fala, mas isso é do hinduísmo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. A gente está esquecendo de Paulo, que enquanto Saulo, quantos cristãos matou, quantos cristãos perseguiu, até que em determinado momento, ele, no caminho de Damasco, vê a luz de Jesus e, ao ser curado por Jesus, passa a ser o seu maior discípulo e foi aquele que mais escreveu páginas do cristianismo. Se a gente pega praticamente todos os outros livros, só Paulo, sozinho, no Novo Testamento, ele tem mais texto do que praticamente os outros, todos juntos. E na carta de Gálatas, no versículo 20, ele escreve, logo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Percebam o que é quando a pessoa desperta a sua consciência. Quando ela percebe tudo que vem fazendo de errado e a partir daquele momento passa a agir corretamente. Mas nós temos mais uma história, e essa é mais contemporânea, a maioria deve conhecer, a história de Mandela. Mas eu vou contar uma específica que me chama muita atenção. Mandela foi para a prisão em 1993, 1963, faltavam 2 anos para eu nascer, 63 e saiu em 1990. Ele passou 27 anos na cadeia. Isso porque ele lutava contra a segregação racial na África. Foi preso injustamente, condenado e cumpriu a sua prisão. Só que quando ele saiu de lá, 4 anos depois, ele foi eleito o primeiro presidente eleito da África do Sul. Conta a história que certa vez ele estava com diversos assessores seus caminhando em um bairro de uma cidade e resolvem entrar num restaurante para almoçar. Eles colocam uma grande mesa e estão todos ali se preparando para almoçar, quando chega uma pessoa que Mandela avista. E ele imediatamente pede aos seus seguranças, chame aquela pessoa e coloque sentada à nossa mesa. E os seguranças vão lá imediatamente, pega a pessoa e coloca sentada à mesa. Eis que todos comem e rapidamente a pessoa faz a refeição de forma acelerada e sai da sala, sai do restaurante. E aí, quando eles saem de lá, um assessor que percebeu falou com ele, Mandela, quem foi aquela pessoa que o senhor colocou à mesa? Ele me parecia muito nervoso. E depois que ele comeu, ele simplesmente comeu e levantou e foi embora, não foi falar com o senhor. E Mandela explica para ele, aquele dali, ele era um dos meus carrascos na prisão. Toda vez que ele estava de serviço, eu não conseguia jantar, porque ele, antes de me entregar o prato, ele urinava nele. Só que, quando eu estava saindo da prisão, eu olhei para trás e fiz uma promessa de esquecer, de não perseguir
tudo que eu havia passado ali dentro. E eu estou tentando cumprir essa promessa até hoje. Eu já o perdoei. Eu chamei para mostrar que eu já o perdoei. Mas, pelo visto, ele ainda não se perdoou. Essa terceira história, ela mostra que, às vezes, nós aprisionamos a nossa consciência no passado. Quantos de nós não é prisioneiro de alguma coisa do passado? De um rancor, com mágoa? Quanto de nós não larga o passado para trás para viver uma nova vida? O passado deve ser usado como degrau, não como corrente que nos aprisiona. Porque a nossa consciência deve ser livre. Se eu acordo de manhã pensando no que me fizeram no passado, eu não estou ali no presente. Eu estou no passado. E é isso. E são esses exemplos que nós devemos utilizar na nossa vida. E aí, podem me falar assim, mas como é que a gente consegue comprovar tudo isso? Que existe realmente corpo e espírito, que são coisas separadas. É só mostrar essas três figuras aqui. O que são essas três figuras? A gente tem a figura do coma, a figura da morte e a figura do desencarne. Que, para a maioria das pessoas que não são espíritas, até eles não conseguem fazer a terceira distinção. Para eles existe a pessoa viva e a pessoa morta. Mas aí eles não conseguem explicar o que é o coma. E o coma é um mistério para os cientistas até hoje, e esse mistério dura mais de 3.000 anos. O que é o coma? Quando a gente olha um corpo físico que está ali respirando, olha para ele, tem frequência cerebral, todo o corpo preservado, e a pessoa simplesmente não acorda. Como explicar isso? Como é que a gente explica um corpo perfeito que não acorda? A ausência de consciência num corpo perfeito? Se a consciência pertence ao corpo, e se o corpo perfeito tem que ter consciência, por que essa não volta? Os cientistas não conseguem explicar até hoje. E aí nós entendemos, às vezes, quando os cientistas mesmo falam, essa pessoa estava morta e de repente voltou à vida. Porque a gente entende como morte quando o corpo, em algum momento, não tem condições de manter o espírito. Mas o desencarne é que, para nós espíritas, efetivamente é quando ocorre a separação total do espírito que anima o corpo do mesmo. E essa separação, segundo a doutrina, é a nível molecular. Mas a gente depende desse momento da separação. Por isso que muita gente, os cientistas, os médicos, não conseguem explicar como alguém volta à vida, se ele já estava morto. Assim como eles não explicam o coma, que o corpo perfeito não volta à vida, como é que alguém que estava morto voltou posteriormente? E aí, pior que isso, aí é que intriga mais ainda. Porque nós temos, se alguém quiser dar um Google depois, duvidar do que eu estou falando, pode dar um Google aí que vai ver. Nós temos na Universidade de Lambton, em Nova York, um estudo feito pelo Dr. Sam Parlia, da Universidade de Medicina de Nova York. O que ele começou a fazer? Ele trabalha com uma equipe grande num centro de ressuscitação. E nesse centro de ressuscitação, o que ele constatou? Que várias pessoas que tinham tido decretada a sua morte, que já não tinham mais sinais cerebrais, frequência cardíaca, foram ressuscitadas, e aí depois, quando o cara é ressuscitado, ele, doutor, eu lhe agradeço muito pelo esforço que o senhor empreendeu, por o senhor não ter deixado as pessoas desistirem, por o senhor ter falado para eles, vamos continuar tentando. Mas como você ouviu isso? Você estava morto. Você não tinha onda cerebral. Você não tinha frequência cardíaca. É impossível isso acontecer. Cara, ele deve estar falando coisas. E aí ele começou a fazer esses estudos e ele começou a perceber
que não era um caso isolado. E hoje, o estudo dele cresceu muito e ele tem inúmeras teses sobre a consciência, a preservação da consciência após o que a gente chama de morte. Porque para os cientistas atuais, quando o corpo não tem mais condição, parou a frequência cardíaca, já não tem mais consciência, morreu. E para nós espíritas, se a gente entende que quando Deus criou o universo, ele cria corpo físico e o espírito, que é a nossa consciência, o nosso princípio inteligente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, não tem. Nós utilizamos esse corpo físico para as nossas experiências de desenvolvimento. Aí a gente começa o nosso trabalho. Quem somos nós, então? No nosso dia a dia, quem somos nós? Essa figura daqui, que a gente chama de máscara, na realidade, a gente pode dizer que somos nós no dia a dia, quando nós nos relacionamos com os outros, a nossa persona. Quando a gente coloca uma máscara e, naquele momento, quando o nosso patrão fala alguma coisa que a gente não gosta, quando alguém que tem uma ascensão funcional sobre mim, ou política, ou de alguma forma eu não posso responder, eu coloco essa máscara daqui e escondo tudo aquilo que está dentro de mim. Eu consigo segurar. Mas não é o que eu estou pensando naquele momento. Se a gente for avaliar aquela primeira história, eu gostaria de pegar aquele cara depois do que ele falou e mandar ele catar pouquinho. Mas eu consigo me segurar. Mas logo depois, a gente chega em casa, aí um filho, a esposa, alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu explodo, porque aquela pessoa não tem ascensão funcional sobre mim. Percebem como essa máscara que a gente usa, às vezes, a gente tira e coloca de acordo com as nossas necessidades? Porque nós temos aí, esse sim, é o nosso eu mais verdadeiro. É aquele em que eu estou comigo mesmo, trancado em meu quarto, com meus pensamentos, e a partir desse momento, tudo que eu estou pensando ali, eu não estou dividindo com as outras pessoas. Então, esse eu daqui é o meu eu mais próximo. Mas ele é o meu eu completo? Não. Não. Por que a gente fala isso? Nós nunca podemos esquecer que nós somos um espírito. E esse eu que nós vivenciamos hoje, ele não tem o conhecimento de todas as vidas pretéritas. Ele traz na sua bagagem algumas coisas que ele intui no dia a dia, sobre os conhecimentos que ele já é dotado. Essas crianças de hoje, a gente duvidar de vida pretérita hoje, eu acho até assim absurdo, porque a gente vê crianças hoje, como o Geraldo, né, que nasceu reclamando do médico, mas crianças hoje que nascem já com um prodígio, com um dom tremendo. Como explicar isso? É claro que foi Deus que deu. Não é bem assim. Deus nos faz todos iguais, simples e ignorantes. Aquela pessoa, numa vida anterior, ela fez um esforço muito grande para desenvolver aquela virtude, aprender aquela técnica. E Deus permite que nessa existência ele traga aquele conhecimento que ele já desenvolveu. Então, esse eu espiritual, ele é muito mais completo do que nós. E nós só temos a consciência dele a partir do momento em que nós deixamos o nosso corpo físico. E a gente fica, enquanto encarnado, nos preocupando com tanta coisa pequena, com tanta coisa sem valor, atrelando a nossa felicidade a bens que
no dia a dia vão se perdendo, vão se transformando, e não damos atenção ao espírito, não nos preocupamos em nos desenvolver e nos tornarmos pessoas melhores, porque é essa bagagem que a gente vai levar. A gente sabe que está numa fila invisível e a gente tem um número de ticket de volta. E a gente não pode trocar com a pessoa que está atrás. Só que a gente não sabe quando vai ser chamado. E pode ser amanhã. E aí imaginem, e se for amanhã? Veja quantas coisas de repente cada um de nós briga no seu dia a dia, se porta no seu dia a dia, faz questão no seu dia a dia. E se for amanhã? Porque um dia a gente não vai mais fazer essa pergunta. Ela vai chegar. E aí a gente tem que preparar a nossa bagagem. Só que, enquanto esse dia não chega, a gente tem que aproveitar essa escola que a gente está. E a nossa vida escolar é o melhor exemplo da nossa encarnação, um dos melhores exemplos da nossa encarnação. Por quê? A gente tem que ir para a escola, a gente tem que estudar para fazer as provas, a gente tem que se esforçar para passar de ano. Se a gente não se esforça e tira notas ruins, a gente permanece na mesma série, a gente não regride, né? E isso espiritualmente é basicamente a mesma coisa. Não existe regressão. Eu não vou passar da quarta série, que eu fiquei reprovado, para a terceira. Eu vou repetir a quarta série. E é isso que acontece conosco. Então nós devemos aproveitar essa escola que a gente está agora para estudar ao máximo, para aprender ao máximo. Outro exemplo é o próprio videogame, que a gente entra ali, faz um joguinho, mas em qualquer momento o nosso personagem no jogo pode morrer. Eu no jogo eu posso ganhar uma fortuna, posso ser milionário no jogo, mas a qualquer momento ele vai acabar. Eu não vou trazer aquilo que eu consegui no jogo de dinheiro. O que eu vou trazer do jogo? A minha experiência, o que eu treinei, o que eu aprendi, a estratégia, a inteligência que eu tive que desenvolver ali naquele game para passar de fase. E é essa a nossa encarnação, exatamente dessa forma. E aí chega o grande dia. E a gente vem com a bagagem cheia de notas, cheia de ouro. E aí a pessoa que controla o ticket já avisa: senhor, essa bagagem não pode ir. E muitos de nós estão praticamente sem nada para levar para o outro lado. Será que, como eu vou chegar do outro lado? O que eu estou levando para o outro lado? O que eu fiz de bom nessa vida? Com a oportunidade que o Pai está nos dando, com o exemplo de vida que Jesus nos deu. E a gente reclama que tem dor. Se Deus é todo-poderoso, é um Pai bom, por que eu sinto dor? Por que eu estou sentindo dor? E é isso que a gente vai tentar mostrar agora. A dor, na realidade, é uma ferramenta que nos auxilia a despertar a consciência. Como assim, Couto? A dor? Imagina se eu não sentisse dor de dente. O dente pegasse uma cárie, ela fosse aumentando. Se eu não sentir dor de dente, o dente chega um momento ele ia cair, e aí que eu ia ver que ele estava estragando, ou estragou completamente. Então a dor me permite cuidar dele antes que ele seja perdido. Se eu boto a mão no fogo, se eu não sinto nada, estou distraído com o braço encostando em alguma substância perigosa, da mesma forma. Então a dor do corpo físico me avisa que o meu corpo físico está em perigo. Mas nós temos também as dores da alma. Ou ninguém sabe o que é dor da alma?
falando em outro idioma? Alguém aqui é isento de dor da alma? Será que alguém aqui com a plena saúde do corpo físico, com dinheirinho no bolso, com tudo que pudesse ter materialmente para ser feliz, passando por uma tremenda dor? Porque perdeu um familiar, porque tem um familiar que ama no hospital. Então, a dor nada mais é do que a ferramenta que desperta a nossa consciência. Quando a gente estiver passando por uma dor qualquer, principalmente se for uma dor da alma, pode ter certeza, é que o foco da sua consciência não está nas coisas do espírito. Comecem a fazer uma análise sobre isso. Eu estou sofrendo porque aquela pessoa me deixou. Ou seja, você atribuiu a um terceiro a responsabilidade de fazê-lo feliz. O foco da sua felicidade não estava em você, estava no terceiro. E se a gente for extrapolar esse pensamento, a gente vai ver que praticamente toda a nossa vida, todas as dores da alma que a gente sente, é por um distanciamento que a gente tem das coisas do espírito. Então a gente não tem que buscar nada da matéria. Não, nós devemos buscar. Aliás, se a gente não comer, o corpo físico morre e a gente desencarna. O problema é ser escravo da matéria. E é isso que Jesus nos orienta. Mas isso é outro estudo. Isso é outro estudo. Quando a gente fala de matéria, a gente está falando em transformação. É uma lei universal. Nada permanece a mesma coisa. Tudo na natureza se transforma. A gente vê, por exemplo, uma semente que é pequenininha, colocada sobre a terra, na escuridão, e ela tem que romper aquela casca, romper a terra que está toda acima dela, para que ela veja o sol, para que ela cresça em uma árvore frondosa, para que ela produza frutos com novas sementes que vão se multiplicar. Quando a gente vê uma borboleta, ela só consegue alçar voo porque ela acreditou em determinado momento, sendo uma lagarta, que ela tinha que parar, virar um casulo, romper aquela casca, e aí sim ela teria a oportunidade de alçar voo. A gente vê uma estrela que queima bilhões de anos, levando vida para inúmeras criaturas. Vamos levar em consideração só o nosso solzinho aqui, uma estrelazinha pequena, pequenininha, quase insignificante no universo. Quantos seres vivos não tem? Nós nascemos, morremos e ele continua lá queimando. Só que mesmo o Sol tem uma vida, tem um tempo. Daqui a pouco ele explode, se transforma numa supernova e tudo que ele espalha no universo é utilizado. Nós hoje aqui estamos vivos porque nós temos, por exemplo, ferro em nossa corrente sanguínea. Se não fosse uma estrela dessa explodir há milhões de anos atrás, nós não teríamos o ferro que nos mantém vivo hoje. Então é uma lei da natureza. O espírito não. Então o que é melhor a gente preservar? O que é melhor a gente dar valor? A essas coisas que são transitórias ou dar valor àquelas coisas que são eternas? Eterno não, eterno só Deus, que não teve princípio, que são imortais. Olha, eu vou pedir desculpa por essa foto aqui. Eu vou até explicar por quê. Na realidade, eu queria mostrar para vocês algumas coisas materiais, mas eu estava com pouco dinheiro no bolso, então na hora que eu tirei para fazer a foto, tinha só aqueles trocados ali, eu joguei sobre a mesa, fiz a foto, e aí ficou pouquinha coisa assim. O carro estava um pouco sujo quando eu fotografei, a minha casinha humilde já estava escuro também quando eu fotografei,
Aqui eu tentei fazer uma selfie para mostrar o rosto feliz, mas acabou fotografando o abdômen. Então, eu pedi desculpas para vocês por essas fotos aqui que eu fiz, que era para demonstrar essas coisas materiais. Mas a gente vê, apesar da brincadeira, quantos de nós dormem e acordam toda noite, toda manhã, com a preocupação tão somente de adquirir uma dessas coisas aqui. E muitos de nós, às vezes, têm já o dinheiro suficiente para pagar nossas contas. E a gente continua buscando mais. Quantos de nós não acordam falando, hoje eu vou ajudar uma pessoa, hoje eu vou abraçar alguém, eu vou tratar com humanidade, eu vou perdoar. São pequenas coisas que não têm custo. Normalmente as coisas que são os tesouros dos céus, como Jesus diz, quando a gente cede, a gente multiplica. Eu estou aqui dividindo esse estudo que eu fiz. Eu vou sair daqui com meio estudo, porque eu estou dividindo com os senhores. Eu vou sair daqui hoje com meio estudo. Percebem que quando a gente divide algo que é do Espírito, a gente não perde. A gente às vezes ganha mais. Quando a gente fala de material, se eu tenho 2 maçãs e dou alguém uma para outra, eu estou dividindo. Tudo que é físico e material, a gente consegue fazer essa separação. As coisas do Espírito a gente multiplica. Olha como Deus é bom com a gente. Ele deu a oportunidade de nós multiplicarmos aquilo que é bom para a gente. Qual é o seu foco do dia a dia? E aqui, para finalizar, a gente tem o exemplo do Mestre Jesus, que no Sermão do Monte fala sobre essas coisas, tentando naquela época despertar a consciência daquelas pessoas que ali estavam com ele. Porque Jesus entendia que a vida não era somente aquelas que eles estavam passando. E quantas vezes Jesus os alertou, meu reino não é deste mundo. E quanto de nós continua 2000 anos depois lutando pelas coisas desse mundo? Por que a gente não segue o que ele falou? Buscando os tesouros dos céus? É tão difícil. E a espiritualidade fala que não. Que pequenos gestos, pequenas mudanças nos faz avançar muito na evolução espiritual. E nós muitas das vezes não conseguimos dar esses pequenos passos. Eu vou agradecer todo o carinho e atenção que vocês dispensaram. Mais uma vez, como eu falei, é um estudo simples, humilde, foi feito de coração, mas eu digo mais, isso que nós conversamos aqui hoje poderia ser feito num formato, inclusive, de um seminário, em que a cada slide daqui pudéssemos parar, tirar dúvidas, fazer questionamentos, talvez o aproveitamento fosse muito maior. Mas o objetivo hoje não era esse. O objetivo hoje é fazer com que amanhã, ao abrirmos os nossos olhos e acharmos que estamos despertando, vamos olhar um pouco mais dentro daquele espelho e perceber que ali tem um espírito. Porque nós não somos um corpo como um espírito. Afinal de contas, nós somos um espírito usando um corpo temporariamente. E é isso que a gente não pode esquecer no nosso dia a dia. No mais, parabenizar a cada um dos pais aqui presentes, que o domingo, junto à família, seja maravilhoso, que possam abraçar seus filhos, que possam levar para ele todo o amor que vocês têm no coração. E não esqueçam, só
E aí até uma historinha curta, eu tenho um filho e muitas vezes chegava no Dia dos Pais, um adolescente cheio de coisa para fazer na cabeça. Imagina, os caras têm mais coisa para fazer do que a gente, cheio de coisa para fazer na cabeça, ele esquecia que era Dia dos Pais. E às vezes chegava à noite, eu, puxa vida, passou o Dia dos Pais, ele não deu uma ligação para mim, não veio aqui falar comigo, logo eu que sou tão zeloso com ele, tento dar tanto carinho. E aí a gente para pensar, rapaz, quantos dias dos pais se passaram sem eu agradecer ao meu Pai do céu, que tanta coisa me dá no dia a dia. A gente reclama dos nossos filhos, muitas vezes, a falta de reconhecimento. Mas será que nós reconhecemos o nosso Pai que está nos céus? Será que no Dia dos Pais a gente lembra de olhar para cima e falar, muito obrigado, meu Paizinho. Hoje é seu dia. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.